Pessoal, vamos falar sobre VPN descentralizada e outras tecnologias que podem melhorar muito a privacidade na navegação da internet, né? Essa notícia foi sugerida por Onésio Ribeiro, neolibertário e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a internet é uma ferramenta maravilhosa, todo mundo usa ela muito para praticamente tudo hoje em dia, mas daí surgem alguns problemas, particularmente a privacidade é um problema fundamental na internet, né? Cada vez mais os sistemas que rastreiam o que você faz na internet aumentam. E isso é uma coisa que rouba a sua privacidade. Eu não estou falando que privacidade não é aquela questão de o site vê que você gosta de tal coisa e oferece anúncio daquela coisa. Isso daí é o de menos, isso daí não faz diferença nenhuma. A questão toda é que tem algoritmos hoje em dia para saber sua personalidade, o tipo de preferência política sua, com base na sua navegação na internet. Então, as pessoas começam a ter uma arma muito poderosa para fazer negociações com você e até para perseguir você, né? É o que eu falo, esse negócio de, eu não devo nada, então não tenho problema, não se fia muito nisso não. Porque no dia que o governo ou algum político não gostar de você, quiser te perseguir, meu amigo, não interessa se você faz tudo certinho, eles vão correr atrás de você. Enfim, então isso é uma preocupação muito grande. Como é que você foge desse controle estatal sobre a internet? E aí, uma solução muito boa são as VPNs. VPNs são Virtual Private Network, são mecanismos em que você estabelece um túnel criptográfico entre dois servidores. Então, eu na minha máquina eu instalo uma VPN, por exemplo, tem várias por aí, não vou falar o nome não para não dar propaganda para alguém e deixar alguma outra marca de fora. Tem várias por aí. Você instala no seu celular ou no seu computador, e aí o que acontece? Essa empresa ela tem uma série de servidores em outros lugares do mundo. Então, se você quiser passar a acessar a internet, sei lá, na Alemanha, você escolhe o país Alemanha, aquele dispositivo na sua máquina vai fazer uma ponte criptográfica com a Alemanha, então tudo que você digitar vai ser criptografado, vai ser enviado para a Alemanha e lá vai ser colocado na internet de forma livre. Ou seja, para todos os efeitos, para todo mundo, você começa a ser você é enxergado como alguém que está na Alemanha. Isso traz um monte de vantagens. Primeiro, que esconde a sua localização real no mundo. Segundo, que permite, por exemplo, assistir Netflix de outros países, porque a Netflix tem isso, tem os títulos que você não tem em determinados países. Também permite comprar passagens aéreas e hotéis. Existe isso, tem preços diferenciados conforme o país que você está. Então, no final das contas, é uma arma muito útil justamente para você esconder a sua identidade. Então, é útil para o cidadão comum, para esse tipo de coisa, mas é útil também para quem é perseguido político, para um russo, por exemplo, que queira falar contra a guerra da Rússia contra a Ucrânia, está tendo uma repressão muito forte lá na Rússia por conta disso, então, usando uma VPN, ele consegue fazer isso de uma forma mais fácil também na China, né? Mas a VPN ainda tem um problema, né? Porque no final das contas, essas empresas de VPN, elas têm alguns servidores, então vamos supor que um determinado país queira evitar esse tipo de coisa, basta identificar quais são os servidores das VPNs e bloquear esses servidores, né? Então, isso é um outro problema que pode acontecer se essas redes começam a serem usadas de forma mais ampla. Mas, para isso, existe a VPN descentralizada. O que é isso? VPN descentralizada é quando quem participa da rede acaba servindo de gateway para outra pessoa também. Então, por exemplo, eu quero eu entro numa dessas VPNs descentralizadas e falo que eu quero fingir que eu estou na Alemanha. Então ele vai encontrar alguém lá que tenha a rede disponível e eu vou usar o celular da pessoa ou o computador da pessoa para emergir lá do outro lado. Por outro lado também, em troca disso, eu também, ao usar esse sistema, eu também posso estar permitindo outras pessoas usarem a minha conexão. Então, isso é a forma de você fazer essa coisa de forma com custo menor e sem ter servidores específicos, o que dificulta o bloqueio no final das contas. Acaba sendo muito mais efetivo esse tipo de coisa. É lógico, isso daí pode parecer arriscado, porque afinal você está colocando um ponto de acesso para uma pessoa que você não conhece no seu dispositivo, em última análise, né? Mas, se você fizer isso de forma bem feita, isso pode ser uma solução. Existem alguns aplicativos que fazem isso. Por exemplo, o Rola VPN
faz exatamente isso. Você instala, ele passa a usar o seu celular como um ponto de saída para outras pessoas, o seu computador. E aí, qual que é o problema disso? O problema disso é justamente essa situação de que, pô, vai que você está dentro da sua casa, dentro da sua rede, você não quer expor a sua rede para uma pessoa estranha. E aí que vem a grande sacada desse negócio. A descentralização de VPN, ela permite o seguinte, que você, na verdade, você vai pagar numa moeda daquela VPN e, ao mesmo tempo, você pode ganhar essa moeda disponibilizando um ponto. Então, se você não quer disponibilizar o seu celular como um ponto de saída, porque você tem receio de que aquilo possa comprometer a sua rede interna na sua casa, você simplesmente bota um servidor em outro lugar, aquilo ali vira um ponto de saída da VPN, você ganha as moedas lá que você usa para pagar o seu próprio uso dessa VPN. É o mesmo sentido, é a mesma lógica do Rola VPN, só que sem a necessidade de você comprometer um dispositivo seu. Você faz a troca da mesma forma, você oferece isso da mesma forma, mas não precisa ser o exato mesmo dispositivo que você está usando. Você consegue usar um dispositivo mais sensível para acessar qualquer lugar do mundo e, ao mesmo tempo, usar outro dispositivo para fornecer o acesso à internet para outros lugares no mundo, de forma a compensar uma coisa com a outra, né? Então, é uma coisa interessante, é uma maneira de você ter uma VPN sem custo, a não ser que você considere custo justamente esse computador que você vai colocar como um ponto de acesso, né? E, no final das contas, é algo que é positivo, porque, ao contrário do Tor, por exemplo, que baseia-se numa rede de computadores, né, que falam uns contra os outros e coisa e tal, isso daqui acaba tendo uma permissão mais aberta, com maior número de integrantes, o que dificulta, por outro lado, esse rastreio. É menos criptografado do que o Tor, mas como é um número mais amplo de pessoas, é igualmente difícil de ser contornado, né? E uma outra tecnologia que tem sido muito usada é justamente a tecnologia do Mixnet, que é basicamente você associar isso a um outro ponto, que é você poder alternar as suas chamadas. Então, hoje, tipicamente, quando você acessa uma VPN, digamos, você está num provedor regular de VPN, você instalou na sua máquina, você disse que quer estar na Alemanha, estou usando de exemplo a Alemanha, mas poderia ser qualquer país, você começa a usar um servidor de lá, vai estar todo o seu tráfego saindo desse servidor. Então, de certa forma, eles ainda conseguem te rastrear, porque todas as conexões estão vindo do mesmo lado. Imagina uma situação um ponto além, que agora você tem essa rede descentralizada de VPN, então você tem um monte de pessoas participando dessa VPN na Alemanha, e agora, quando você acessa o site, cada vez a sua requisição vai por uma pessoa diferente. Então, dificulta muito o rastreio da sua comunicação. O site final ainda consegue identificar você, porque o cookie de sessão continua funcionando direitinho, mas pessoas intermediárias que queiram rastrear a comunicação entre você e o destinatário final não conseguem mais, porque agora cada hora a sua requisição vem de um IP diferente, então não tem como te rastrear. Então são ideias muito bacanas que mostram como que existem mecanismos para diminuir o problema de privacidade na internet, para você evitar ser rastreado na internet. São mecanismos que estão se tornando cada vez mais comuns, cada vez mais padrão, né? Quem está na área de informática sabe o que é uma VPN. VPN não é uma coisa nova, já existe desde 1990. O pessoal já tinha esse conceito. Só que antigamente era um negócio complicadíssimo você armar uma VPN, tinha hardware específico para isso, aliás, algumas empresas ainda usam isso. Todo um processo para você ligar filiais da empresa, a matriz e coisa e tal. E agora virou um programinha que você instala no seu celular e pronto, você está numa VPN e coisa e tal. Enfim, esse processo todo de facilitação do uso dessas ferramentas, isso acontece com o tempo. Então, e a Mixnet, que é justamente você pegar a VPN distribuída e mandar uma conexão por cada ponto de acesso, isso é mais um ponto para ganhar esse tipo de coisa, né? Você continua, o servidor final seu continua conseguindo te rastrear, porque ele tem a informação do cookie de sessão, então ele continua sabendo quem é você. Mas o que existe hoje, que muitos governos fazem, que é rastrear os metadados, que é a informação de que quem está falando com quem, eles não conseguem fazer mais, porque agora é um monte de gente falando com aquele servidor e falando com você. Não tem como eles saberem exatamente quem está falando com quem
nessa história. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.